Existia um motivo que nos inspirava a falar dos nossos povos e das suas tradições, prosseguiu. O patriarca que sobreviveu ao dilúvio tinha com ele 3 filhos e suas famílias, que foram os povoadores do mundo. Na antiga Ariana Vaejo, a conhecidíssima região da Síria no coração da Ásia, separaram-se. A Índia e o longínquo Oriente receberam os filhos do primeiro filho, os descendentes do mais novo, pelo norte, desembarcaram na Europa, e os do meio, através dos desertos próximos do Mar Vermelho, passaram para a África e, embora na sua maioria habitem ainda em tendas e sejam nômades, alguns deles construíram as suas moradas ao longo do Nilo. Os 3 juntaram as palmas das mãos, movidos pelo mesmo impulso. Houve um silêncio interrompido pelos suspiros e santificados pelas lágrimas, pois a alegria que a todos invadia era inefável. As suas mãos separaram-se e juntos saíram da tenda. O deserto estava tranquilo como o céu. O sol caminhava rapidamente para o ocaso. Pouco depois, a tenda foi levantada e os víveres que tinham sobrado metidos nas arcas. Os 3 amigos subiram para os palanquins e puseram-se a caminho, calados, indo o egípcio na dianteira. A lua começou a despontar lentamente. De súbito, diante deles fulgurou uma subtilíssima chama. Enquanto a contemplavam, a pequena chama transformou-se numa labareda de um esplendor imenso. Os corações dos 3 viajantes pulsaram com violência, as suas almas estremeceram e exclamaram em uníssono: A estrela! Deus está conosco! Na parte oriental da muralha de Jerusalém, encontram-se as portas de Jafá e de Belém. Antes de Davi conquistar Sião, existia naquele lugar uma cidadela. Mas quando o filho de Jessé derrubou Jabus e começou a edificar, a cidadela ficou no extremo noroeste dos novos muros, defendidos por uma torre mais imponente do que a antiga. Mas o campo e a porta foram respeitados, porque os caminhos não podiam ser transferidos para nenhum outro ponto, enquanto o recinto que os circundava se convertera num verdadeiro centro de comércio. Nos tempos de Salomão, havia naquele lugar grande tráfico, devido aos comerciantes egípcios e aos ricos negociantes de Tiro e Sidom. 3.000 anos depois, um peregrino carecido de víveres não tem mais que encaminhar-se para a porta de Jafá, onde ainda reina a animação, e uma pessoa pode avaliar o que seria aquele lugar nos tempos de Herodes, o seu fundador. Transporte-se o leitor com a imaginação àqueles tempos e àquele mercado. Segundo o calendário judeu, o encontro dos 3 personagens apresentados nos capítulos precedentes ocorreu na tarde do 25º dia do 3º mês do ano, isso é, o dia 25 de dezembro. O ano era o segundo da Olimpíada 193, ou 747 de Roma. O 67 de Herodes, o Grande, e o 35 do seu reinado, o 4º antes da era cristã. Naquele dia, o mercado de Jafá estivera muito animado. As portas maciças tinham sido abertas ao despontar da alva, e até a 3ª hora tinham desfilado por elas os tipos mais variados. O soldado romano, o judeu, o samaritano, o atleta grego e os lutadores dos circos de Roma. Muita gente se retirava já e a multidão continuava a errar, sem aparente diminuição. Entre os chegados recentemente, havia um grupo composto por uma mulher, um homem e um burro. O homem estava junto da cabeça do animal e pegava nas rédeas de couro, servindo
de apoio um bordão que parecia ter sido escolhido para uso duplo de tocar o animal e de apoio. O seu traje era semelhante aos dos judeus, que por ali andavam, com a exceção de que tinha a aparência de novo. O seu semblante dava-lhe a aparência de uns 50 anos, idade que os cabelos brancos que lhe pintalgavam a barba confirmavam. A mulher vestia uma túnica de lã e um véu branco adornava-lhe a cabeça e o pescoço. Um indivíduo aproximou-se do grupo perguntando: Não sois de Nazaré? Assim me chamo, assentiu José, voltando-se gravemente. E vós? Ah, a paz seja convosco, Rabi Samuel. O Rabi respondeu: Paz para vós, para vossa casa e vossos criados. E dito isto, pôs uma das mãos sobre o peito e abaixou a cabeça, numa atitude de saudação para com a mulher, que ao vê-lo tinha erguido o véu o suficiente para descobrir um rosto de adolescente. José e o Rabi juntaram as suas mãos direitas, separaram-nas e cada um deles beijou a sua, pondo depois a palma sobre a testa. Há tão pouco pó nos nossos trajos, disse familiarmente o Rabi, que supondo que havíeis passado a noite na cidade dos nossos pais. Não, discordou José, passamos a noite em Betânia, e ao nascer o dia continuamos o caminho. A viagem que devem fazer com certeza que não terminará em Jafá. Não, findará em Belém. A expressão do Rabi, antes aberta e amigável, tornou-se sombria e desconfiada. Sim, sim, compreendo, disse. Nascestes em Belém, e para lá vos dirigis com vossa filha, para serdes recenseados como César ordenou. José replicou: Esta mulher não é minha filha. O Rabi prosseguiu sem reparar na explicação. Que fazem os fanáticos na Galileia? Eu sou um artesão, e Nazaré é uma aldeia, replicou José prudentemente. A rua onde está o meu banco de carpinteiro não conduz a qualquer cidade. A serrar e a cortar madeira, não tenho tempo para me ocupar com as discussões dos partidos. Mas sois um judeu, disse com seriedade o Rabi, e um judeu descendente de Davi. É possível que possais ter gosto em pagar qualquer outro tributo, além do ciclo, dado desde há muito a Jeová? José manteve-se silencioso. Não me queixo, continuou o seu interlocutor, do aumento do tributo. 1 denário é uma bagatela. A imposição é que me ofende. Pagá-lo, o que representa senão uma sujeição à tirania? Dizei-me, é certo que Judas pretende ser o Messias? Vós viveis no meio dos seus seguazes. A eles o ouvi dizer. O rosto da mulher pôde ver-se completamente por um momento, dado o afastamento do véu. Os olhos do Rabi voltaram-se para ela e viu uma cara de rara formosura, realçada por um olhar de intenso interesse. Mas um leve rubor se lhe espalhou pela fronte e pelas faces, e o véu voltou a ocultar-lhe o rosto. O que falava esqueceu seu tema favorito. A vossa filha é muito bela, disse como se falasse consigo próprio. Não é minha filha, voltou a dizer José. A curiosidade do Rabi aumentou e o Nazareno, tendo-o notado, apressou-se a acrescentar. É filha de Joaquim e de Ana, de Belém, de quem seguramente tereis ouvido falar, pois a sua reputação era grande. Sim, respondeu o Rabi respeitosamente, ouvi falar deles. Descendiam em linha reta de Davi e tive ocasião de os conhecer. Pois bem, já faleceram, prosseguiu o Nazareno. Morreram em Nazaré. Joaquim não era rico, contudo deixou uma casa e um horto, herdados por Maria,
a quem a lei obrigou a casar com um parente próximo. Agora ela é minha mulher. E vós éreis seu parente? Tio, compreendo. E como nascestes em Belém? César obrigou-vos a levardes ali a vossa esposa para inscreverdes entre as pessoas tributárias. O rabi juntou as mãos e olhou o céu com indignação, exclamando: O Deus de Israel ainda vive. A vingança é sua. Dito isto, afastou-se repentinamente. Um forasteiro que se encontrava próximo disse para José: O rabi Samuel é um fanático. O próprio Judas não é mais terrível. Não querendo travar uma conversa com aquele homem, José fingiu não ter ouvido e pôs-se a juntar a erva que o burro tinha espalhado. Uma hora depois, a comitiva transpôs a porta e, torcendo para a esquerda, tomou o caminho que conduz a Belém. O nazareno caminhava ao lado de sua esposa e agarrava o cabresto do animal. Lentamente passaram diante do poço de Gion e continuaram pelas margens do lago de Salomão até um lugar onde existia uma rústica morada. Chegados ali, começaram a descer para a planura de Refaim. O sol batia em cheio no caminho, e ao beijo dos seus raios esplendorosos, Maria deixou cair o véu para trás, descobrindo a cabeça. Maria não tinha mais que 15 anos. As suas feições, a sua voz e os seus movimentos eram os de um adolescente. O seu rosto tinha uma forma oval perfeita. A sua tez era mais branca que rosada e o nariz regular. Os lábios, ligeiramente entreabertos, eram vermelhos como morangos maduros, emprestando-lhe à boca um tom de amor e ternura. Os olhos eram azuis e grandes, com sobrancelhas e pestanas longas, e harmonizando com todo este conjunto, uma abundantíssima cabeleira de ouro. Tinha, para além disso, certo ar de pureza, como só pode encontrar-se numa alma angelical, e qualquer coisa de etéreo que parecia não poder ser tocado por mãos de mortais. Chegaram por fim à altura do mar Elias, donde, para além de um vale, descortinaram Belém. Desceram o vale e dirigiram-se para um poço que perpetuava um dos célebres feitos de armas de Davi. E o estreito recinto estava tão cheio de gente e animais que José duvidou que, havendo tamanha multidão na cidade, pudesse encontrar alojamento para sua gentil companheira. E sem perder tempo avançou até chegar à porta do Cã, que naquele tempo estava extramuros. Os hospícios do Oriente eram muito diferentes dos do Ocidente. Os persas davam-lhe o nome de Cã. Estavam construídos com a maior simplicidade, eram recintos fechados, sem divisões ou teto, e muitas vezes sem porta nem cancela, e situavam-se em lugares onde pudesse encontrar-se com sombra, segurança e possibilidade de haver água. A direção desses albergues correspondia aos forasteiros, que permaneciam ali o tempo que queriam. O Cã de Belém, diante do qual José e sua esposa se detiveram, era um edifício puramente oriental, isto e um recinto quadrangular de pedra lisa de um só andar, com teto plano, sem nenhuma janela no exterior, e com só uma porta de entrada, um portão arredondado a oeste ou seja, na fachada. E o caminho ficava tão perto da porta que o pó quase ocultava a arquitrave. Numa cidade como Belém, onde havia um só cheque, não podia haver mais que um Cã. E embora nascido naquele lugar,
O nazareno não tinha qualquer direito a ser hospedado na cidade. Para mais, o recenseamento que ali o conduzia podia ser trabalho para semanas ou meses, pois os delegados romanos distinguiam-se pela sua preguiça. Antes de se aproximar do edifício, o temor de não poder encontrar alojamento no campo converteu-se em dolorosa ansiedade ao ver o caminho ocupado por uma multidão de homens e meninos que em grande algazarra conduziam as suas montadas para um lado e outro do vale, uns para lhes dar de beber, outros para as cavernas mais próximas. Quando se aproximou, seu temor não vingou, pois a gente transbordava e o recinto contíguo, apesar da sua amplidão, estava completamente cheio. Não podemos chegar à porta, exclamou José com a acostumada lentidão. Fiquemos aqui ou procuremos, se possível, saber o que aconteceu. Maria, sem responder, deitou para trás tranquilamente o véu. Os sinais de fadiga desapareceram-lhe do rosto, que ganhou um aspecto interessante, e olhou para longe em direção ao sul e às altas rochas do Monte Paraíso, ligeiramente rosadas pelo sol poente. Enquanto durava essa contemplação, um homem saiu de entre a multidão e, parando junto do burro, observou o grupo com curiosidade. O nazareno perguntou-lhe: Posto que sou, segundo parece, tal como vós, um filho da Judéia, poderias dizer-me a causa dessa confusão? O estrangeiro voltou-se bruscamente, mas, cativado pelo aspecto solene de José e pela sua palavra tranquila, levantou a mão em sinal de saudação e respondeu: A paz seja convosco, ó Rabi. Sou filho de Judá, e responder-vos-ei: Vivo em Bet-Dagon, que, como sabeis, foi antigamente a terra da tribo de Dan. No caminho de Jafá para Modim, interrompeu José. Oh, vós estivesseis em Bet-Dagon, disse o homem, cujo semblante se suavizava cada vez mais. Há muitos anos que estou ausente e agora volto lá, por causa do edito que ordena aos judeus para se recensearem para o tributo na cidade do seu nascimento. O rosto de José permaneceu impassível quando disse: Para isso venho eu também com a minha mulher. O estrangeiro dirigiu um olhar para Maria e calou-se. Esta olhava para cima, para o alto do Nújedor. O sol acariciou-lhe o rosto que tinha voltado para lá e iluminou-lhe os olhos, e um ligeiro tremor percorreu-lhe os lábios entreabertos. Naquele momento, toda a humanidade da sua beleza parecia purificada. Apresentava-se como aqueles que nós imaginamos estarem às portas do céu. De que falava? Ah, já me recordo. Ia dizer que, quando me chegou aos ouvidos a ordem de vir, me enchi de cólera. Mas pensei logo na antiga colina, na cidade, no vale próximo das profundezas do Cedron, nos vinhedos e nos hortos e nos campos de trigo, pomares, desde os dias de Boaz e de Ruth, nas montanhas conhecidas aqui no Gedor, um pouco mais longe, Gibeá, e mais longe, o Mar Elias, montanhas que, quando criança, eram para mim os confins do mundo. E perdoei aos tiranos e vim com a minha mulher Raquel e com Débora e Micol, as nossas rosas de Saron. Rabi, não quereria a vossa esposa ser companheira da minha? Podeis vê-la ali com as meninas sob uma oliveira na curva do caminho. José, indeciso, respondeu: A oferta é-me muito grata. Haja ou não lugar no campo, iremos ao encontro da vossa família. Deixai que fale com o porteiro, volto de seguida. E deixando nas mãos do estrangeiro as rédeas do burro, aproximou-se do porteiro que estava sentado num tronco de cedro. A paz de Jeová esteja convosco, disse José, dirigindo-se ao porteiro. O que me desejais que vos tenha retribuído?
quando for, que se multiplique muitas vezes para vós e para vossa família, replicou gravemente o guardião. Sou de Belém, prosseguiu José com calma. Não haveria lugar para mim? Não há. Talvez tenhais ouvido falar de mim, José de Nazaré. Esta era a casa de meus pais, sou descendente de Davi. Estas palavras infundiram esperança ao nazareno. Ser filho de Judá era uma grande coisa, na opinião da própria tribo, mas ser da casa de Davi era ainda coisa mais importante. A tentativa não ficou sem efeito. O porteiro deixou seu assento e, apoiando a mão no queixo, disse respeitosamente: Rabi, eu não posso dizer-vos quando se abriu esta porta para dar as boas-vindas ao viajeiro. Mas deve haver 1000 anos em todo esse tempo. Não há homem que a tenha encontrado fechada, se exceptuar quando não tenha havido lugar para lhe proporcionar descanso. Um justo motivo deve, pois, haver para que o guardião diga que não há alguém que descende de Davi. Se quiserdes vir comigo, mostrar-vos-ei como não há um só lugar desocupado em toda a casa, nem nas habitações, nem nos estábulos, nem no pátio, nem sequer nos esconsos. Posso saber quando chegastes? Acabo de chegar. O guardião sorriu. O estrangeiro que vive contigo, considerá-lo-ás como teu vizinho e amá-lo-ás como a ti mesmo. Não é essa a lei? José estava silencioso. Se é esta a lei, posso dizer a um chegado a tempo: volta a retornar o teu caminho, porque há outro que deve ocupar o teu lugar? José continuava sem se alterar. E se assim dissesse, que havia dizer ao que pretendesse o lugar? Olhai, quantos há à espera? Alguns esperam desde o meio-dia. Quem é toda essa gente? Perguntou José, assinalando a multidão. E por que se reúne aqui a esta hora? Virão certamente pelo mesmo que aqui te conduziu, ó Rabi, por causa do decreto de César. Ontem chegou a caravana direta de Damasco à Arábia e baixo Egito. Esses homens e camelos que vedes fazem parte dela. José insistiu. O pátio é grande, disse. Sim, mas está cheio de mercadorias e de fardos de seda, de café, de perfumes e de toda espécie de coisas. O rosto de José perdeu a sua passividade, os seus olhos imóveis e dignos baixaram-se, e disse com energia: Eu não procuro albergue para mim, mas para minha esposa, pois a noite está fria, mais fria nessa altura que Nazaré, e a minha esposa já não pode expor-se ao relento. Não haverá alojamento na cidade? Essa gente, e o guardião indicou a multidão que estava diante da porta, percorreu a cidade em todos os sentidos e encontrou todas as casas cheias. José, fixando outra vez os olhos na terra, disse com voz que mal se ouvia: A minha esposa tão jovem, se tivesse de dormir na colina, morreria. Depois falou novamente para o guardião: Talvez tenhais conhecido os pais dela, Joaquim e Ana, como eu, descendentes de Davi. Sim, conheci-os quando eu era jovem. Eram boa gente. Dessa vez os olhos do guardião olharam o solo como que para refletir. De súbito levantou a cabeça. Se não posso encontrar-vos um sítio, tampouco posso despedir-vos. Rabi, farei por vós tudo quanto possa. De quantas pessoas se compõe a vossa caravana? Minha esposa e um amigo com a família procedentes de Dagom. No total 6. Muito bem. Não ficareis lá fora. Ide em busca dos outros. Mas não vos demoreis, porque quando o sol desce do monte, vem a noite de súbito e o sol já está muito baixo. Dou-vos a minha bênção como viajante e a de hóspede depois vos-la darei.
O Nazareno voou feliz ao encontro de Maria e do homem de Dagom. Este foi em busca da sua família. As mulheres cavalgavam em jumentos. A esposa tinha o aspecto de uma matrona. As filhas eram a perfeita imagem do que ela devia ter sido na sua juventude. E enquanto se aproximavam da porta, o guardião julgou-os à vista gente de média condição. Esta é a minha mulher de quem falei, exclamou o Nazareno. E estes são os nossos amigos. Maria ergueu o véu. Olhos azuis e cabelo de ouro, murmurou o guardião, fixando-se apenas nela. Assim era o jovem rei quando foi cantar na presença de Saul. Depois, tomou as rédeas das mãos de José e disse para Maria: Ó filha de Davi, a paz seja convosco. E voltando-se para os outros e com todos vós, e logo para José: Rabi, segue-me. A caravana foi conduzida por um caminho empedrado que entrava no pátio do campo. Atravessando uma passagem e um novo caminho, semelhante ao da entrada, penetraram ao recinto adjacente à casa e passaram por entre camelos, jumentos e cavalos, atados em grupos e adormecidos, no meio dos quais estavam os respectivos guardas. Finalmente percorreram um caminho que conduzia ao acinzentado promontório calcário que dominava o campo pelo oeste. A gruta para onde nos dirigimos, disse-lhes, devia noutros tempos ter pertencido ao vosso antepassado Davi. Dos campos que ficam a nossos pés e do poço que há no vale, costumava trazer o gado até aqui para o guardar e depois, quando foi rei, voltou ali para repousar e curar-se, trazendo consigo grande número de animais. Os pesebes conservam-se como eram então. O melhor é dormir no chão, onde ele dormiu, do que no estábulo ou fora no caminho. Ah, vede a casa construída diante da gruta. O edifício era baixo e estreito, sem janelas, pouco saliente da rocha, a qual se unia pela parte posterior. Na fachada branca havia uma porta assente sobre enormes gonzos e lambuzada de cal amarela. Enquanto tiravam a tranca de madeira que a fechava, as mulheres recostaram-se sobre as almofadas. Assim que a porta abriu, o guardião gritou: Entrai. Os hóspedes entraram e entreolharam-se. A luz que entrava pela porta aberta incidia sobre um pavimento desigual, iluminando os montes de grão, de forragem, de vasilhas e de legumes que ocupavam o centro da gruta. Dos dois lados, viam-se manjedouras muito baixas, perfeitamente ao alcance das ovelhas, feitas de pedra, unidas com argamassa e muito resistentes. Não havia assentos de espécie alguma. O pó e os restos de palha amarelavam o pavimento e enchiam as covas que ali existiam. Do teto pendiam teios de aranha semelhantes a pedaços de papel sujo. Entrai, disse o guia. Estes molhos de palha espalhados pelo chão servem de leito aos forasteiros que são aqui alojados como vós. Podeis servir-vos de toda a que precisais. Depois, dirigindo-se a Maria, disse: Podeis descansar aqui? Este lugar está santificado, respondeu ela. Então, aqui vos deixo. A paz seja convosco. Assim que o guardião se retirou, apressaram-se a tornar a gruta o mais habitável possível. Com o cair da noite, o rumor da multidão cessou. Todos os que ainda não se encontravam a pé levantaram-se, adquirindo um certo ar solene, e voltados na direção de Jerusalém, cruzaram as mãos sobre o peito, rezando.
Quando as mãos dos adoradores se baixaram, recomeçando o movimento, apressaram-se todos a cear e preparar os leitos miseráveis. Por volta da meia-noite, alguém gritou: Que luz é aquela que se vê no céu? Despertai, irmãos, despertai e vede. Sim, deve ser isso. Os rebanhos hoje pastam ali no vale. Um dos presentes, porém, tornou a trazer a inquietação aos espíritos dos outros. Não, não. Ainda que toda a lenha que se encontra no vale de Judá se reunisse num só imenso feixe e se deitasse fogo, a chama não resplandeceria nem tão fortemente e nem tão alto. Depois, no Cã, reinou o silêncio, que uma única vez foi interrompido, enquanto o mistério continuava a ser para todos impenetrável. Irmãos, exclamou um judeu de aspecto venerável, o que vimos não foi mais que a escada misteriosa que o nosso pai Jacó viu no seu sonho. Bendito seja o Senhor dos nossos pais. A 2 milhas a sudoeste da cidade de Belém, há uma planície separada da cidade por uma ligeira costa. Na parte mais afastada da cidade havia um redil chamado Mará, ou cabana para as ovelhas, que contava alguns séculos de antiguidade. Em algum ataque já muito esquecido, o edifício tinha sido descoberto e quase demolido. No entanto, o humilde recinto permanecia intacto. Era da altura de um homem, não sendo tão alto que impedisse uma pantera ou um leão esfomeados de saltarem ousadamente para o seu interior. Como dissemos nos capítulos anteriores, alguns pastores, em busca de novas pastagens para os seus rebanhos, dirigiram-se para essa planície, e desde manhã muito cedo, os bosques tinham ressoado com os gritos, os golpes dos cajados, os balidos das ovelhas e das cabras, o retinir das campainhas, o mugir das vacas e o ladrar dos cães. Quando o sol se pôs, os pastores encaminharam-se na direção do Mará, e ao cair da noite já estavam todos a salvo. Acenderam uma boa fogueira junto da porta, prepararam uma ceia modesta e sentaram-se a conversar, deixando um deles de sentinela. Excluindo este, os pastores que estavam reunidos em volta do fogo eram 6, estando uns sentados, outros deitados de barriga para baixo. Como de costume, estavam de cabeça descoberta e os cabelos caíam-lhes em espessos cachos crespos pelos pescoços tostados pelo sol. A barba cobria-lhes a garganta e descia pelo peito. Mantos de pele de cabrito e de cordeiro com o pelo virado para dentro cobriam-nos desde a nuca até os joelhos, deixando-lhes os braços livres. Largas correias apertavam-lhe os fatos à cinta. As suas sandálias eram de qualidade inferior. Das costas pendiam-lhes zurrões ou alforjes contendo víveres e pedras, escolhidas para as fundas de que iam armados. No solo, próximo de cada um deles, via-se o próprio arco como arma defensiva. Tais eram os pastores da Judéia, de aparência grosseiros e selvagens, como os magros cães que dormitavam junto deles em redor do fogo, mas no trato sensíveis e de coração bondoso. Quem sabe se devido, em parte, à vida primitiva que levavam e principalmente à contemplação constante da beleza e da paisagem. Enquanto falavam, e antes que a velada se concluísse, os pastores iam adormecendo, cada um estendido no sítio onde estava sentado. A noite, como a maioria das noites de inverno nos países montanhosos, era clara, fria e esplendidamente estrelada. Não havia vento. A atmosfera nunca tinha estado tão pura,
e reinava uma calma silenciosa. Parecia que um recolhimento sagrado inundava a terra, que o céu se inclinava para sussurrar alguma novidade misteriosa à terra que o escutava. Diante da porta, o guarda passeava envolto no seu capote. Detinha-se por vezes por um rumor do rebanho dormitante ou pelo rugido de um chacal que vagueava ao longe pelo monte. A meia-noite nunca mais chegava, mas ele, enfim. A sua guarda tinha acabado. Agora principiava a hora do sonho com que o trabalho presenteia os seus filhos fatigados. Dirigiu-se para a fogueira, mas deteve-se. À sua volta brilhava uma luz suave e branca como a da lua. Esperou ansioso. A luz foi adquirindo maiores proporções. As coisas antes invisíveis apareceram claras. Viu todo o campo e distinguiu as plantas que nele cresciam. Um estremecimento mais penetrante que o provocado pelo ar frio, um estremecimento de medo, invadiu-lhe o corpo. Olhou para cima, as estrelas tinham desaparecido. A luz debilitava-se languidamente. Enquanto a contemplava, adquiriu um tom prateado vivíssimo. Então, aterrorizado, gritou: Acordem! Acordem! Os cães, ao ouvirem os seus gritos, levantaram-se e começaram a correr ladrando. O rebanho agrupou-se atemorizado. Os pastores puseram-se em pé com as armas na mão. Que se passa? Perguntaram. Olhai! Gritou o guardião. O céu está a arder. De repente, a luz adquiriu um esplendor deslumbrante. Os pastores taparam os olhos e ajoelharam-se. Depois, enquanto as suas almas estavam atemorizadas, com o rosto coberto, caíram ofuscados e seguramente teriam morrido de espanto se uma voz não tivesse exclamado: Não temais, sou portador de uma boa nova que vos encherá de imensa felicidade. A voz baixa e clara, de doçura e serenidade sobre-humanas, entrou-lhes na alma, tranquilizando-os. Puseram-se de pé e, olhando respeitosamente, viram no centro de um globo luminoso a aparição de um mancebo coberto por uma túnica completamente branca. De suas costas caíam duas asas luminosas que estavam dobradas. Uma estrela resplandecia-lhe na testa, brilhante como éspero. As mãos dirigiam-se para os pastores como uma bênção, e o seu rosto era sereno e divinamente formoso. Os pastores tinham ouvido falar frequentemente de anjos, agora não duvidavam e intimamente disseram que a glória de Deus estava próxima deles e que aquele mensageiro celestial era o mesmo que antigamente tinha aparecido ao profeta no rio Ulai. O anjo acrescentou em seguida: Porque hoje nasceu para todos na cidade de Davi um Salvador que é Cristo nosso Deus. Houve uma breve pausa durante a qual estas palavras se gravaram naqueles corações sensíveis. E isto servir-vos-á de sinal, prosseguiu o mensageiro. Encontrareis o menino envolto em panos, deitado num presépio. O anjo nada mais disse. A boa nova já tinha sido comunicada. No entanto, permaneceu ali ainda um momento. De repente, a luz, da qual ele era o centro, tornou-se rosada e começou a tremer. Depois, às alturas, a uma distância visível, os pastores viram um relampejar de asas brancas e um redemoinho de formas radiantes, e ouviram vozes como se uma multidão cantasse em uníssono: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando os pastores tornaram realmente a si, entreolharam-se assombrados até que um deles disse: Era Gabriel, o mensageiro que Deus envia aos homens. Nenhum respondeu. Cristo, o Senhor, nasceu hoje, não foi o que disse? Insistiu o mesmo. Então outro respondeu: Sim, foi o que ele disse. E não disse também que nasceu na cidade de Davi, que é a nossa Belém ali embaixo, e que encontraríamos um menino envolto em panos e deitado num presépio. O que tinha falado primeiro contemplou pensativo a fogueira e depois disse como se acabasse de
tomar uma súbita decisão. Só há um sítio em Belém onde existem presépios, e este sítio é na gruta próxima do antigo Cã. Irmãos, vamos, pois, ver esse milagre. O sacerdote e os doutores procuraram por muito tempo Cristo. Cristo nasceu agora, e o Senhor enviou-nos um sinal que nos permitirá conhecê-lo. Vamos adorá-lo. E o rebanho? O Senhor protegê-lo-á. Então levantaram-se e abandonaram o Mará. Desceram o monte e, depois de terem atravessado a cidade, chegaram à porta do Cã, onde se encontrava um homem de vigia. Que quereis? Perguntou-lhes. Essa noite vimos e ouvimos grandes coisas, responderam. Também nós as vimos, mas não ouvimos nada. Que escutastes vós? Vinde conosco à gruta do estábulo, onde esperamos confirmar o que ouvimos. Ali dir-vos-emos tudo. Não sejais assim, pois perdereis o tempo. Não, Cristo nasceu. Cristo? Como sabeis? Vinde, se assim o quiserdes, vê-lo. O guardião sorriu ironicamente. E que fareis para o reconhecer? Nasceu esta noite e está deitado num presépio, e não há mais nenhum sítio em Belém que os tenha. A gruta? Sim, vinde conosco. Atravessaram o pátio sem serem vistos, e embora muitos dos que ali estavam fizessem comentários sobre a luz misteriosa, a porta da gruta estava aberta. Iluminava-a interiormente uma lâmpada, e os pastores entraram sem cerimônias. A paz esteja convosco, disse o guardião a José e ao homem de Bet-Dagom. Essa gente vem à procura de um menino que nasceu esta noite e que reconhecerá por estar envolto em panos e deitado num presépio. O rosto do Nazareno contraiu-se repentinamente e depois, voltando-se, disse: O menino está aqui. Foram conduzidos até um dos presépios e nele encontraram um infante. Aproximaram a lanterna e emudeceram. O pequeno não se moveu. Era como todos os recém-nascidos. Onde está a mãe? Inquiriu o guardião. Uma das mulheres tomou a criança nos braços e levou-a a Maria deitada ali próximo, e depositou-a nas suas mãos. Então os presentes agruparam-se em torno de ambos. É Cristo, repetiram todos, ajoelhando-se em atitude de adoração, e um deles repetiu várias vezes: É o Senhor, e a sua glória está sobre a terra e o céu. E os homens, cheios de fé, beijaram a orla do vestido de Maria e, com os rostos radiantes de alegria, partiram. No Cã, referiram aquele acontecimento a toda a gente, já levantada e que se agrupava em volta deles. Por toda a cidade e em todo o caminho de regresso ao Mará, foram cantando o versículo dos anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. No 10º dia depois do nascimento do menino na gruta, próximo ao meio-dia, os 3 reis magos chegaram, pelos caminhos de Siquém, às proximidades de Jerusalém. Um menino que estava sentado com um grupo de mulheres à beira do caminho e que viu chegar a comitiva, imediatamente começou a bater palmas e a gritar: Olhai, olhai, que lindos guizos, que camelos tão grandes! Os guizos eram de prata, os camelos, como já vimos, eram de uma brancura e proporções fora do comum, e moviam-se com dignidade sem par. No entanto, não eram os guizos, nem os camelos, nem o porte dos animais o que causava tanto assombro. Era a pergunta que fez o que montava no primeiro animal. Boa gente, disse Baltazar, confiando a barba penteada e dobrando-se na sela. Jerusalém está perto? Sim, respondeu a mulher em cujos braços se tinha ido refugiar o Petis. Se as árvores ali adiante fossem um pouco mais baixas, poderíeis ver daqui as da praça do mercado. Baltazar olhou o grego e o indiano e depois perguntou onde se encontra aquele que nasceu o rei dos judeus? As mulheres entreolharam-se sem responder.
Não ouvistes falar dele, não? Pois bem, dizei a todos que nós vimos a sua luz no Oriente e que viemos adorá-lo. Os três amigos continuaram seu caminho, dirigindo a outros a mesma pergunta, com resultados idênticos. Uma grande comitiva que encontraram e que se encaminhava para a gruta de Jeremias surpreendeu-se com a pergunta e com o aspecto dos viajantes e voltou para trás e os foi seguindo até a cidade. Por fim chegaram a uma torre de grande altura que dominava a porta, a qual naquele tempo correspondia à atual porta de Damasco e que indicava a bifurcação dos caminhos de Siquém, Jericó e Gabaum. Um guarda romano custodiava a porta. As pessoas que seguiam os camelos formavam uma caravana suficiente para atrair os curiosos à porta. Assim, quando Baltazar se deteve para falar à sentinela, os três amigos formaram o centro de um círculo desejoso de saber o que tinha acontecido. A paz esteja convosco, disse o egípcio com voz clara. A sentinela respondeu: Viemos de muito longe à procura daquele que nasceu rei dos judeus. Podeis dizer-nos onde ele está? O soldado levantou a viseira do elmo e clamou em voz alta. Pela porta, vindo do lado direito, apareceu um oficial. Deixai passar, gritou a multidão que ali se tinha reunido. E como essa não parecia muito disposta a cumprir a ordem, adiantou-se branindo a espada à esquerda e à direita, conseguindo assim que deixasse o caminho livre. Que desejais? Perguntou a Baltazar, falando na língua local. Baltazar respondeu no mesmo idioma. Onde se encontra o que nasceu o rei dos judeus? Herodes? Perguntou confuso o oficial. O reino de Herodes é de César, não de Herodes. Não há outro rei dos judeus. Pois nós vimos a sua estrela e vimos adorá-lo. O romano ficou perplexo. Prossegui, disse finalmente, prossegui o vosso caminho, eu não sou judeu. Apresentai-vos aos doutores no templo, ou a Anás, o sacerdote, ou mesmo ao próprio Herodes. Se existe outro rei dos judeus, ele sabê-lo-á encontrar. Dizendo isso, abriu o caminho para que os estrangeiros se encaminhassem para a porta. Mas antes de entrar no caminho, Baltazar deteve-se e, dirigindo-se aos amigos, disse-lhes: A nossa chegada já é conhecida por todos. À meia-noite, toda a cidade terá ouvido falar de nós e dos nossos propósitos. Dirijamo-nos, pois, ao Cã. Naquela tarde, antes do crepúsculo, algumas mulheres lavavam roupa branca sobre o último degrau da lavanderia que conduzia à piscina de Siloé. Estavam ajoelhadas diante de uma grande vasilha de barro. Uma rapariga que aos pés das escadas lhe dava a água de que elas precisavam, cantava enquanto enchia os cântaros. A canção era alegre e, sem dúvida, cumpria sua tarefa com agrado. Enquanto as mulheres cansavam as mãos esfregando e torcendo os lenços brancos nas vasilhas, chegaram outras duas, cada uma delas com um cântaro vazio ao ombro. A paz esteja convosco, disse uma das recém-chegadas. As lavadeiras pararam a faina e levantaram-se, enxugando as mãos e retribuindo a saudação. É quase noite. São horas de descansar. Ainda não terminamos o trabalho, foi a resposta. Mas há uma hora para descansar e... Que novidades trazeis? Como? Não soubesses de nada? Não. Dizem que Cristo nasceu, disse outra, principiando o relato. Era curioso observar como o rosto das lavadeiras se iluminava de curiosidade. Os cântaros, invertidos, depressa foram transformados em assentos pelas proprietárias, que formavam um círculo e prestaram atenção. Cristo? Interromperam as ouvintes curiosas. Assim dizem. Quem o diz? Todos. E há quem acredite? Ontem, 3 homens atravessaram o Cédron no caminho para Siquém, disse a interlocutora, procurando dissipar todas as dúvidas. Cada um deles guiava um camelo branco,
maior do que os que costumamos ver em Jerusalém. Os olhos e as bocas das mulheres dilataram-se, para desmontar a grandiosidade e fausto dos homens. A narradora continuou. Iam sentados sobre toldos de seda, os adornos das suas montadas eram de ouro, como eram também os adornos dos arreios. Os guizos eram de prata e pareciam produzir com seu tilintar uma verdadeira música. Ninguém os conhecia. Um deles falou e dirigiu a todos os transeuntes, mesmo a mulheres e a crianças, esta pergunta: Onde se encontra o que nasceu o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Decidiram, então, interrogar a sentinela romana, e este, não sabendo mais do que os simples transeuntes, mandou-os a Herodes. E onde estão agora? No campo. Centenas de pessoas têm acorrido e centenas irão amanhã. Quem são? Ninguém sabe. Disse que são persas, homens que falam com as estrelas, talvez profetas como Elias ou Jeremias. E o que querem dizer com isso de rei dos judeus? Referem-se a Cristo. Dizem que ele é um recém-nascido. Uma das mulheres sorriu e recomeçou o trabalho, dizendo: Bem, quando o vir, então eu acreditarei nele. Uma outra seguiu seu exemplo. E eu, quando o vir, ressuscitar um morto. Uma terceira acrescentou calmamente: Cristo tem sido anunciado desde há muito. Bastar-me-á vê-lo curar um leproso. E continuaram a falar até que caiu a noite e o ar as obrigou a recorrer às suas casas. Mais tarde, já a noite ia avançada, celebrou-se do Monte Sião uma reunião com cerca de 500 pessoas, que apenas se reuniam por ordem de Herodes e quando ele queria conhecer alguns dos mistérios da lei ou da história hebraica. Era uma reunião dos mestres dos colégios sacros, dos principais sacerdotes e dos doutores mais conhecidos na cidade, dos chefes dos partidos mais importantes, dos comentaristas das diferentes crenças, príncipes dos saduceus, oradores fariseus e os graves e tranquilos filósofos do socialismo dos essênios. A sala onde celebrava a reunião pertencia a um dos pátios interiores do palácio. Era bastante espaçosa e de arquitetura romana. O chão era pavimentado de mármore, as paredes não tinham janelas. Ocupava o centro da sala um divã em forma de ferradura, coberto de almofadões amarelados e cuja abertura estava virada para a entrada. No arco do divã, ou antes da curva da ferradura, havia um enorme tripé de ouro com numerosas incrustações do mesmo metal e de prata. Suspenso do centro da abóbada por uma corda, um grande lustre de 7 braços, cada um com a sua lâmpada acesa. Aqueles 50 indivíduos estavam sentados no divã ao modo oriental, e eram na sua maioria homens de idade avançada. Constituíam a reunião do Sanhedrin. O que se sentava na frente do tripé, no lugar que podemos chamar o centro do divã, era de compleição gigantesca, mas de uma magreza espantosa. Enquanto falava, levantava a intervalos trêmulo o polegar da mão direita e parecia incapaz de qualquer outro movimento. A sua cabeça era calva e brilhante. Poucos cabelos, de um branco prateado, cobriam-lhe a nuca. A fronte estava franzida e imensas rugas sulcavam-lhe a espaçosa testa. Os olhos eram velados, o nariz afilado, cobria-lhe a parte inferior do rosto, uma barba flutuante e branca como a de Arom. Era Ielel, o babilônico, que aos 106 anos era ainda o maior rabi do grande colégio. Sobre o tripé, diante do qual estava sentado, via-se um rolo de pergaminho aberto escrito com caracteres hebraicos, e atrás dele de pé estava um servo ricamente vestido.
Tinha-se discutido bastante e, acabada a discussão, estavam todos em atitude de descanso. O venerável Hilel, sem se mover, chamou o servo. Vem. O jovem avançou respeitosamente e ele disse: Vai e diz ao rei que estamos preparados para lhe responder. O servo obedeceu. Pouco depois entraram 2 oficiais e situaram-se um de cada lado da porta. Atrás deles entrou um ancião envolto num hábito de púrpura orlado de vermelho, cingido à cintura por uma faixa de ouro, subtil e flexível como pele. As fivelas do seu calçado deslumbravam com as pedras preciosas. Uma estreita coroa de filigrana brilhava sobre uma tarbos de felpa carmesim que, envolvendo-lhe a cabeça, lhe descia pela nuca e pelas costas. Do cinto pendia-lhe um punhal. Caminhava com passo vacilante, apoiando-se com todo o seu peso num bastão. Quando chegou ao divã, deteve-se e levantou os olhos do chão. Até então não se tinha dado conta da assembleia, e vivamente excitado pela sua presença, ergueu um olhar altivo, tétrico, suspeitoso e ameaçador, como de uma pessoa que se espanta ao encontrar-se diante de um inimigo. Era Herodes, o Grande. Uma pessoa envelhecida por enfermidades horríveis, uma consciência manchada por delitos, uma alma gêmea da de César. Tinha 63 anos, mas custodiava o trono vigilantemente, despoticamente, com poder absoluto e crueldade inexorável. A assembleia agitou-se. Os mais velhos inclinaram-se reverentes, os mais nobres levantaram-se ou ajoelharam-se com os braços cruzados sobre o peito. Depois de ter olhado à sua volta, Herodes avançou até o tripé colocado ante o venerável Hilel, a quem o seu olhar frio encontrou com a cabeça baixa e as mãos elevadas. A resposta, disse o rei com ar altivo, voltando-se para Hilel, e pondo-se diante do seu bastão, repetiu a resposta. Os olhos do patriarca brilharam docemente e respondeu, enquanto seus colegas prestavam muito profunda atenção. A paz do Senhor, de Abraão e de Isaque e de Jacó, esteja contigo, ó rei. Depois, mudando de tom, prosseguiu. Perguntaste-nos onde se supõe que Cristo há de nascer. O rei fez um sinal afirmativo, ainda que sem afastar do sábio o seu olhar perverso. Esta é a pergunta, disse. Então, ó rei, em meu nome e no dos meus irmãos aqui presentes te digo, em Belém, na Judéia. E Léo dirigiu o olhar para o pergaminho que estava sob o tripé e, assinalando com o dedo trêmulo, continuou. Em Belém, na Judéia, como deixou escrito o profeta, e tu, Belém, na terra da Judéia, não és não a mais pequena das terras de Judá, porque de ti sairá um chefe que saberá dominar Israel, o meu povo. O semblante de Herodes torvou-se, e pensativo fixou os olhos no pergaminho. Os circunstantes não ousavam sequer respirar, e estavam silenciosos como ele. Por fim, sem dizer palavra, abandonou a sala. Irmãos, exclamou Hilel, terminamos. A assembleia levantou-se e saiu formando grupos. Simeão chamou Hilel, um homem de 50 anos, mas ainda na flor da vida, respondeu-lhe e dirigiu-se para ele. Toma um sagrado pergaminho, meu filho, acrescentou, e enrola-o com cuidado. A ordem foi cumprida. Oferece-me o teu braço, subirei para a liteira. O homem robusto inclinou-se, o ancião aceitou o apoio oferecido e dirigiu-se com custo para a porta. Assim se foram, o famoso Rabi e Simeão seu filho, que devia ser o seu sucessor em prudência e sabedoria.
Os reis magos velavam, a hora já muito avançada, debaixo do pórtico do Khan. As suas cabeças descansavam sobre pedras que, levantando-as ligeiramente, lhes permitiam ver a imensidade do céu através dos arcos que rodeavam o pátio. Contemplavam as estrelas brilhantes, meditando na próxima revelação. Estavam por fim em Jerusalém. As portas da cidade tinham perguntado pelo que procuravam, tinham anunciado o seu nascimento. Agora só lhes faltava encontrá-lo. Na esperança de se saírem bem, confiaram no Espírito, e esperando ouvir a voz de Deus ou um sinal do céu, não podiam conciliar o sono. Agitados e comovidos, viram um homem que avançava para eles. Despertai, disse, trago-vos uma mensagem urgente. Os três endireitaram-se. Da parte de quem? Perguntou o egípcio. De Herodes, o rei. Os três sentiram que um ligeiro estremecimento lhes percorria o corpo. Sois por acaso o guarda do Khan? Perguntou Baltazar. Sim. E que deseja o rei? O mensageiro o espera, ele vos responderá. Dizei-lhe que já lá vamos. Tinhais razão, meus irmãos, disse o grego, assim que o guarda se afastou. As perguntas dirigidas aos transeuntes e aos guardas fizeram-nos alvo da curiosidade. Estou impaciente, apressemo-nos. Levantaram-se, calçaram as sandálias, puseram os mantos e saíram. Saúdo-vos. A paz seja convosco e perdoai-me, o meu senhor o rei. O meu senhor o rei ordenou que vos conduzisse ao palácio, onde deseja falar-vos secretamente. O mensageiro tinha cumprido a sua missão. O egípcio dirigiu-se ao guardião e disse-lhe em voz baixa, sem que os outros ouvissem. Vós sabeis em que sítio do pátio está a nossa roupa e onde repousam os camelos. Tratai durante a nossa ausência de tudo que é necessário para a nossa partida, como se tivéssemos de efetuá-la imediatamente. Podeis ir tranquilos, confiai em mim, respondeu o guardião. A vontade do rei é a nossa, disse Baltazar ao mensageiro. Seguimos. À luz pálida das estrelas, subiram lentamente a colina até chegarem a uma porta elevada situada a meio do caminho. O resplendor das tochas que ardiam em dois grandes tocheiros permitiu-lhes distinguir a estrutura do edifício e os guardas que se apoiavam a cada lado da porta. Penetraram nele sem que a sentinela os detivesse. Atravessaram os corredores, portas e pátios, alguns em completa escuridão, subiram muitas escadas, atravessaram inúmeros corredores e imensas salas e foram conduzidos a uma torre muito elevada. Imediatamente o guia os deteve, mostrando-lhes uma porta aberta, disse-lhes: Entrai, o rei está ali. O ambiente da sala estava impregnado da madeira do sândalo, e tudo nela estava ordenado e disposto com gosto. Uma preciosa carpeta cobria o centro do pavimento e sobre ele elevava-se um trono. Herodes encontrava-se sentado neste com o mesmo traje que vestia na reunião de doutores e sacerdotes. Avançaram-se e ajoelharam na porta da carpeta. O rei tocou uma campainha. Um servo entrou e colocou 3 cadeiras em frente ao trono. Sentai-vos, convidou o monarca amavelmente. Da porta norte prosseguiu, quando já estavam sentados. Trouxeram-me a notícia da chegada de 3 estrangeiros, curiosamente vestidos, e ao que parece procedentes de países longínquos. Sois vós? O egípcio, depois de ter dirigido um olhar ao grego e ao hindu, respondeu com uma inclinação profunda. Se não fôssemos nós esses estrangeiros,
O poderoso Herodes, cuja fama é conhecida no mundo inteiro, não nos tinha mandado chamar. Herodes, com a mão, fez um sinal de aprovação. Quem sois? De onde vindes? Perguntou. E acrescentou em tom expressivo: fale cada um de si mesmo. Os reis responderam sucessivamente, aludindo rapidamente às cidades, aos seus países nativos e ao caminho seguido até chegarem a Jerusalém. Não satisfeito, acrescentou Herodes: que pergunta dirigistes ao oficial que se encontrava à porta? Perguntamo-lhes onde está aquele que nasceu, o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora compreendo a curiosidade do povo, mas excitais também a minha. Há acaso outro rei dos judeus? Há um, recém-nascido, respondeu tranquilamente o egípcio. O semblante obscuro do monarca tomou uma expressão de dor, como se lhe viesse à memória um episódio dilacerador. Não sou eu quem buscais, exclamou. Talvez lhe desfilassem diante dos olhos as sombras acusadoras dos seus filhos assassinados. Em seguida, dominando a emoção, perguntou com voz firme: onde está o novo rei? Isso, ó rei, é o que desejamos que nos digais. Vós propondes-me um milagre, um enigma superior em muito ao de Salomão, acrescentou. Como vedes, estou naquele período da existência em que a curiosidade é desenfreada, como na infância, em que enganá-la é uma crueldade. Prossegui, e eu vos respeitarei, como os reis se respeitam uns aos outros. Dizei-me assim que souberdes do novo rei, e eu associar-me-ei a vós para procurá-lo, e quando o tivermos encontrado, eu farei o que quereis, trá-lo-ei a Jerusalém e elevá-lo-ei ao trono, insistirei o máximo com César para a sua proclamação e glória. Não haverá ciúme entre nós, eu juro-vos, mas antes dizei-me como, tão separados pelos mares e pelos desertos, ouvistes falar dele. Dir-vos-ei sinceramente, ó rei. Falai, disse Herodes. Baltazar pôs-se em pé e disse com doçura: existe um Deus onipotente. Herodes agitou-se de um modo imperceptível. Este Deus conduziu-nos aqui assegurando-nos que encontraríamos o Redentor do mundo, que o adoraríamos se acreditássemos na sua vinda. Como sinal, cada um de nós havia de ver uma estrela. O seu Espírito permaneceu conosco, ó Rei, e o seu Espírito está ainda conosco. Uma emoção irresistível, opressora, apoderou-se dos três. O grego mal pôde reprimir um grito. Herodes fixou os seus olhos rapidamente de um ao outro. Estava mais receoso, mais descontente que no princípio. Julgo que troçais de mim, disse-lhes. Mas, se não é assim, prossegui. Que irá produzir a vinda do novo rei? A salvação dos homens. De que perigo? Da sua perversidade. Como? Por meio das virtudes divinas, o amor, a fé, as boas obras. Então, Herodes deteve-se. Difícil era adivinhar qual era o sentimento refletido no seu olhar. Então, vós sois os mensageiros de Cristo, não é assim? Baltazar inclinou-se lentamente. Nós somos os teus servos, ó rei. O monarca tocou a campainha e um criado apareceu. Trazei os presentes. O servo saiu, mas voltou pouco depois e, ajoelhando-se diante dos hóspedes, deu a cada um manto azul e vermelho escarlate e um cinturão de couro. Um cinturão de ouro. Os três manifestavam seu agradecimento, prostrando-se ao modo oriental. Uma palavra ainda, disse Herodes.
assim que terminou a cerimônia. A oficial da porta e há pouco a mim mesmo falastes de uma estrela que apareceu no Oriente. Sim, disse Baltazar, a sua estrela, a estrela do recém-nascido. Quando vos apareceu? Quando nos foi ordenado que viéssemos. Herodes levantou-se, dando a perceber que a audiência tinha terminado. Descendo do trono e dirigindo-se para eles, disse-lhes com grande amabilidade: Se, como creio, ó homens ilustres, vós sois os mensageiros do Cristo recém-nascido, sabei que esta noite consultei os doutores mais versados do conhecimento das Escrituras referentes ao povo judeu, e eles estão de acordo em dizer que há de ter nascido em Belém da Judéia. Digo-vos, pois, ide lá, ide e buscai diligentemente a terna criança, e quando a encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-la. Nenhum obstáculo se oporá à vossa partida. A paz esteja convosco. Envolvendo-se no manto, saiu da sala. O aio acompanhou os reis ao exterior e depois ao campo. Ao chegar à porta, o grego disse: Vamos a Belém, ó irmãos, como nos disse o rei. Sim, gritou o hindu, o espírito protege-nos. Assim seja, disse Baltazar, com igual entusiasmo. Os camelos estão prontos. Deram umas moedas ao guardião, montaram nas celas, pediram indicações para se dirigirem à porta de Jafá e partiram. À sua chegada, as grandes portas estavam abertas e saíram em pleno campo, tomando o caminho ultimamente tomado por José e Maria. Enquanto avançavam pela planície de Rafaim, apareceu uma luz, primeiramente débil e afastada. Os corações palpitavam-lhes com violência. A luz tornava-se rapidamente mais intensa, obrigando-os a fechar os olhos com o seu esplendor. Quando se atreveram a olhá-la novamente, a estrela, bela como nenhuma outra, foi descendo lentamente até ficar sobre eles. Juntaram as mãos e gritaram, cheios de imensa alegria: Deus está conosco! E foram repetindo isso durante o caminho, até que a estrela, elevando-se sobre o vale, do outro lado do mar Elias, se deteve em cima de uma casa, no cume da colina próxima da cidade. Era o principiar da terceira vigília, e em Belém amanhecia do lado do oriente, mas tão fracamente que o vale ainda estava mergulhado nas trevas. O guarda, debaixo do teto do antigo cã, tremendo de frio, escutava os primeiros sons com que a vida despertando acolhe o dia. De repente, uma luz apareceu na colina sobre a casa. Ao princípio, pensou que fosse uma tocha nas mãos de alguém. Depois, tomou-a por um meteoro. A claridade depois aumentou até se tornar numa estrela. Assombrado, gritou várias vezes, o que fez com que todos os que se acolhiam naqueles muros viessem cá para fora. O fenômeno, com um movimento curioso, continuava a aproximar-se. As rochas, as árvores e os caminhos brilhavam à sua luz, como que iluminados pelo fulgor de um raio. Depressa, a sua claridade se tornou irresistível. Os mais tímidos caíram de joelhos e rezaram com o rosto coberto pelas mãos. Os mais ousados, tapando os olhos, ocultaram-se, de quando em quando lançavam olhares furtivos. Pouco depois o cã, em todo o seu circuito, estava iluminado por uma claridade insuportável pela sua intensidade. Os que se arriscaram a olhar viram a estrela, parada sobre a casa, em frente da gruta, onde nascera o menino. Nisto, chegaram os 3 reis magos e, apeando-se dos camelos, pediram licença para entrar. O guardião, dissimulando seu terror por os receber, levantou a tranca e abriu a porta. Os camelos pareciam espectros à luz sobrenatural.
e a parte do seu aspecto fantástico, havia nos semblantes e nas atitudes dos três visitantes uma veemência e uma exaltação que excitaram mais ainda os temores do guardião. Durante um momento, não pôde responder à pergunta que lhe tinham feito. Aqui não é Belém da Judéia? Mas, entretanto, alguns curiosos chegaram e responderam por ele: Não, isto é o Cã. A cidade fica mais além. Não há aqui uma criança recém-nascida? Os presentes entreolharam-se com assombro e alguns deles responderam: Sim, sim, mostrai-no-la, disse o grego impaciente. Mostrai-no-la, acrescentou Baltazar, interrompendo a sua gravidade, porque vimos a sua estrela, aquela que vós admirais, sobre aquela casa, e viemos para o adorar. O indiano juntou as mãos, exclamando: Deus realmente existe. Apressai-vos, apressai-vos. Encontramos o Salvador. Benditos sejamos entre os homens. A multidão saiu do Cã e seguiu os forasteiros que foram levados pelo pátio para o recinto. À vista da estrela parada ainda sobre a gruta, ainda que menos incandescente que antes, alguns fugiram espantados. A maior parte, contudo, prosseguiu. Quando os forasteiros se aproximaram da casa, a estrela elevou-se. Quando chegaram à porta, continuava a afastar-se no alto. Quando entraram, tinha desaparecido. E nas testemunhas do que então sucedeu, entrou a convicção de que alguma relação existia entre a estrela e os estrangeiros. Quando a porta se abriu, todos se precipitaram na gruta. O espaço era iluminado por uma lanterna que dava claridade suficiente para os três reis magos distinguirem a mãe e o menino acordado no seu regaço. É teu este menino? Perguntou Baltazar a Maria. Maria respondeu: Sim, é meu filho. Então caíram de joelhos e adoraram-no. Era um menino como os outros. Sobre a sua cabeça não havia auréola, nem coroa nenhuma. Os seus lábios entreabriram-se, mas não para falar. Regozijava-se ao ver e ouvir os seus transportes de gozo, as suas invocações, as suas súplicas. Depois de breves momentos, levantaram-se e saíram em busca dos camelos. Das suas caixas tiraram presentes de ouro, de incenso e de mirra, que depositaram reverentemente diante da criança, e adoraram-no fervorosamente. A sua fé afirmava-se nos sinais enviados por aquele que desde então se revelou como nosso Pai, e para eles a sua promessa era suficiente.